noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, em nome de Jesus, permaneça. Amém. Essa noite agora nós vamos falar sobre a temática de missão integral e diaconia, o complemento da pregação da palavra e a prática disso no dia a dia, com a ação social, e tudo aquilo que envolve o pensar no ser humano como um todo. Durante esse mês agora, essa é a palavra que a gente encerra, o mês de missões. Durante o mês nós tivemos aí o pastor Wycliffe falando sobre aconselhamento, seminarista Genival falando sobre a ação social, e também a prática da pregação. E eu falei sobre a questão introdutória, o aspecto da missão integral desde Gênesis até Lausanne, em 74. E vamos finalizar assim esse mês de missões nessa questão dessa temática de missão integral, com essa temática de hoje, falando sobre a pregação e a diaconia, ou seja, a integralidade disso tudo. Os textos que nós vamos falar é Atos 6, de 1 a 7, a escolha dos diáconos, ou o porquê a escolha dos diáconos, e 1 Timóteo 3, 8 ao 12, 1 Timóteo 3, do 8 ao 12, fala sobre as características que esses homens de Deus precisavam ter para tornar a missão de forma integral. Os apóstolos pregavam a palavra do Senhor, se esmerilhavam nisso e precisava de quem complementasse no aspecto aí da diaconia. Então, vocês vão ler esses textos em casa. Abra sua Bíblia aí, Atos 6, de 1 a 7, dê uma boa olhada, dê uma pausada no vídeo e leia. E 1 Timóteo 3, de 8 ao 12 também, faça a mesma coisa. Pausa o vídeo, leia esse texto e a gente continua aqui falando sobre ele. Senhor, nós te louvamos por tudo, por tua boa mão, pelo teu cuidado, pelo zelo do Senhor e o entendimento sobre missão integral que o Senhor tem trazido à tua igreja através da tua palavra, através daquilo que a gente tem escutado nas escolas dominicais, crianças, adultos, jovens, através do que nós já ouvimos nas quartas especiais, falando sobre os desafios. E nessa noite nos dê a graça e a tua boa mão, o teu cuidado, para que de fato possamos chegar a mais um entendimento ou ao complementar todo esse entendimento e sairmos desafiados a viver para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, então, existem algumas questões para a gente pensar e entender um pouco mais sobre esses aspectos. Primeiro, vamos pensar quando a gente fala sobre discriminação, pré-julgamento, e racismo, que está aí na moda, falar sobre esses males que ainda existem na humanidade até os dias de hoje. O racismo, a gente tem visto algumas reportagens aí, principalmente nos Estados Unidos, os negros que estão sendo maltratados e etc. A discriminação ou o ato de simplesmente você dar mais atenção ou mais importância a uma raça ou outra, é algo complicado. O racismo em si também, porque é você dizer que uma raça é superior à outra por cor, e etc. E esse pré-julgamento das coisas, onde você já diz que aquele tipo de pessoa, eles não são merecedores, Então, o racismo passa por isso, Você já tem um pré-julgamento de que uma raça é inferior à outra. A discriminação se trata nesses aspectos, em todas as questões da humanidade também. E nesse do texto da palavra, é interessante que os apóstolos, o Senhor Jesus manda eles irem e fazerem discípulos, e agora eles começam, através da prática da pregação, da exposição bíblica, as pessoas se juntarem, converterem, o Senhor convertendo o coração, e eles agora viverem para o Senhor. Mas é interessante que a igreja começa a crescer, e o texto de Atos vai dizer isso, porque a igreja crescia, as pessoas vinham em busca do Senhor e para viver para o Senhor, terem o Senhor que estava sendo anunciado. Porém, aí então começa também com o crescimento da igreja, algumas dificuldades e problemas, o homem, a maldade do coração do homem também ser exposta
em todas as questões. O que acontece é que existiam naquele período dois tipos de judeus. Os judeus helenistas, que eram judeus que estavam em outros lugares, né, que de fala grega, em cidades que falavam grego, e que não era ali daquela vizinhança. E os nativos judeus, hebreus, que viviam ali na Palestina. Então, quando começa esse ato da igreja se reunir, viver junto, a igreja primitiva tinha a distribuição, né, dos alimentos, do cuidado das pessoas que ali estavam. E o que acontece nesse período aqui é que justamente começam os judeus de fala grega, né, dizer que as suas viúvas, né, os órfãos ou viúvas, era a prioridade de cuidar deles, que as suas viúvas estavam sendo esquecidas, ou que as pessoas que estavam distribuindo os alimentos, os cuidados, nesse aspecto social, estavam dando atenção para as viúvas hebreias, né, de lá da Palestina, e deixando de atender as viúvas dos helenistas, das pessoas que estavam que vieram de outros lugares com fala grega. Então havia uma discriminação, né, um racismo, não, uma discriminação nesse sentido, uma falta de dedicação em atender o que era necessário, não só com os de casa, mas com aqueles que também estavam se achegando à casa. Então, quando a gente pensa sobre isso, é interessante porque os apóstolos, eles sentam e começam a pensar em como resolver essa dificuldade, porque eles observam que o evangelho não estava sendo por completo. Por mais que eles estavam fazendo a parte correta, a dedicação correta deles em pregar o evangelho, em levar a palavra, em se esmerilhar nisso, em educar as pessoas na palavra de Deus, na exposição fiel à palavra de Deus, havia uma prática por parte desses mesmos que ouviam a palavra, que viviam ou que entendiam a palavra, mas havia uma prática errônea, uma prática que precisava ser corrigida. Então, aí começa esse ato de falar, então nós precisamos, né, sanar esse problema. Então, eu quero falar para os irmãos que a proclamação integral do Evangelho, ela precisa ser uma proclamação da palavra de Deus, a exposição fiel da palavra do Senhor, mas ela tem que ser junta ou conjunta, né, ou integral. Então, ela precisa também do aspecto da prática dessa palavra na nossa vida. E essa prática em diaconia, em servir, né? O lema da nossa igreja é servindo ao Senhor com alegria. Então, esse ato do servir, do estar perto, do dar atenção, do procurar o necessitado. Aqui nesse texto a gente vai ver algumas coisas que precisamos ter, que os apóstolos apontam para isso. A primeira é simples, porque eles trazem aí no começo do texto, dizendo que não é justo que eles parem de fazer a fiel exposição da palavra para ter que se preocupar com a prática na vida das pessoas. Então, vamos nomear alguns que vão fazer isso. Primeira coisa, precisamos de dedicação em tornar a exposição da palavra uma prioridade. Os apóstolos deixaram claro isso. É como se eles dissessem assim: nós somos aqueles que estão lançando as redes ao mar. Nós estamos lançando a palavra. E essa palavra é que converte. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a dimensão da igreja estava tamanha, as pessoas estavam vindo, a igreja estava crescendo e eles não podiam parar de se esmerilhar na pregação do Evangelho. Então, a primeira questão é que precisa, sim, ter dedicação, ter uma atenção maior para a fiel proclamação do reino através da pregação da palavra fiel. Então, precisa disso, lançar as redes, é através da pregação. Então, aqui os apóstolos estão apontando o modelo que a igreja tinha que ser, porque o Senhor a apontou para isso. Então, nós precisamos, como filhos do Senhor, convertidos do Senhor, agora todos nós, porque aqui não é só para os apóstolos fazerem isso, mas é porque a igreja era primitiva, estava começando, eles tinham que conduzir e dar base àqueles que estavam lá, para que eles também fizessem na frente. Chegou até nós.
Nós precisamos, à luz do que os apóstolos nos ensinam, a palavra de Deus, esse registro em Atos, viver numa prática da pregação da palavra. Você quer ser alguém que vive a missão de Deus de forma integral, então se dedique a falar da palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Lance as redes. Segunda questão aqui é precisamos ter sensibilidade na percepção do fruto dessa exposição. Ou seja, eu lancei as redes pregando a palavra, mas eu preciso ter também uma análise de como as pessoas estão assimilando aquilo que elas aprenderam para colocar em prática. Então é como se falasse assim, olha, nós lançamos as redes, a pesca foi maravilhosa, as pessoas vieram, o Senhor converteu os corações dela, e eu preciso agora estar atento, eu preciso olhar como que eles estão colocando em prática isso. O que nós vemos no texto é que havia um ato errôneo do preconceito, né, porque uns falavam grego, outros eram nativos palestinos, hebreus, mas esqueciam que todos eram filhos de Deus, imagem e semelhança do Senhor, e todas as viúvas precisavam da mesma atenção. Porque não era de onde você vinha, a tua origem, onde você estava. Era a igreja que foi convertida pelo Senhor para viver para o Senhor. Então precisa haver sim um ato da igreja parar, olhar e perceber se a sua prática está sendo correta. Será que as pessoas estão entendendo a palavra, estão colocando em prática aquilo que elas estão vivendo? O Senhor estava ensinando para eles. Até então, Jesus dizendo, amai ao próximo como a ti mesmo. Quem tiver 2 túnicas, dê uma para aquele que não tenha. E não era essa a realidade desse momento tão importante da vida da igreja. Então, sensibilidade para perceber o fruto dessa exposição ou dessa conversão na vida das pessoas. Uma terceira questão aqui agora muito importante é a eficácia no cuidado da vida prática dessa exposição. É interessante porque eles sentam agora, vê essa dificuldade, vê que as pessoas ouviram a palavra, mas não estavam praticando ela da forma que precisava ser, e precisava agora de um ato eficaz para que essa prática se tornasse de fato como a exposição ensinava ou como a palavra ensinava, como Jesus tinha dito que era para ser. E então eles sentam e se colocam diante de Deus, e naquele período, naquela situação, a solução melhor foi que eles escolhessem 7 homens, e aí o texto de 1 Timóteo vai dizer sobre essas qualidades. Não pode ser qualquer um. O cristão não pode ser qualquer um. Ele está dizendo que o modelo daqueles que servem é um modelo de pessoas que têm um bom coração, um entendimento na palavra de Deus, que se preocupem com o próximo, que de fato sejam pessoas que zelem bem das suas casas, da sua família, porque como que eu vou zelar bem do outro se eu não cuido da minha família? Mas essas características que ele traz aqui para a diaconia, ou para aquele que vai ser escolhido diácono, é algo que a gente tem que ter cuidado para não pensar assim, então, essa função é só de quem foi escolhido para isso. Nesse período da história, nessa situação da história, eles precisaram dos diáconos para eles, só eles fazerem aquilo, para que não houvesse mais essa rixa, essa briga, essa distinção de coisas. Porém, o exemplo que deixa a igreja primitiva para os nossos dias é que nós precisamos sim de uma junta diaconal que esteja de olhos abertos para que a proclamação do evangelho seja através dessa diaconia. E aqui não está falando só de socorro com o pão que está precisando, mas ele está dizendo do socorro às famílias que precisam. Porque muitas vezes o ato de ajudar uma família que está passando dificuldades financeiras ou emocionais e etc., a diaconia entra no ato de observar se de fato apenas entregar o pão resolve. Será que às vezes não precisa pegar a pessoa, pagar um curso para que ela se capacite para ter a sua própria vida? Isso que é integralidade do Evangelho. É olhar para as pessoas e ver que eu não preciso simplesmente entregar o pão para elas. Eu tenho que entregar porque elas precisam, estão com fome. Mas eu tenho que pensar na situação dela e como resolver, como ajudar, como ser bênção. Como que eu posso levar a pessoa que está numa situação de vida terrível
a elevar o seu nível, a andar melhor, a estar melhor. Preocupação da igreja, a igreja precisa se preocupar. Eu, você, nós precisamos nos preocupar com isso. Então a escolha desses homens era para isso. E aí as características para essa escolha é algo que leva para nós um entendimento assim, poxa vida, eu também tenho que ter esse coração. Porque se eu não for um cristão que cuido bem da minha casa, como que eu vou ajudar o meu irmão que precisa? Como que eu vou ajudar alguém na rua que precisa? Porque se eu não tenho amor àqueles que estão perto de mim, como que eu vou amar aqueles que estão um pouco distante? Porque se eu não for alguém que me desdobre o coração nas minhas misérias para viver para Deus, como que eu vou ensinar alguém a fazer isso? Como que eu vou compadecer, ter misericórdia de quem precisa, se eu não consigo fazer isso com aqueles que eu amo estar perto de mim? Então, queridos, quando a gente olha para esse texto e no entendimento de que a diaconia tem que ser, lógico, toda igreja tem uma junta diaconal, aqui nós temos, louvado seja Deus pelos nossos diáconos, inclusive agora em novembro vamos ter eleição para mais diáconos, né, presbíteros também. Então, mas é um dever de todo cristão, é o ato de parar e pensar sobre como eu posso ser bênção na vida das pessoas. Então eu lanço as redes, eu colho isso tudo, mas agora eu tenho que tratar esses peixes, né? Tratar esses peixes para o fim necessário. Chegou muito e eu tenho que cuidar deles. Eles tinham um problema grande, a igreja estava crescendo muito mais do que eles podiam sentar e discipulá-los. E nós precisamos viver isso. Uma vida contínua de discipulado, mas uma vida, como a palavra do Senhor diz, de integralidade do Evangelho. A missão ela é integral. Eu tenho que me preocupar com a exposição da palavra, com cuidado na diaconia, não assistir àqueles que são necessitados da forma correta. Cuidar e tratar para o fim que o Senhor separou eles. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ensine a viver para a glória dEle, da forma dEle, do jeito dEle, e que nos inquiete cada vez mais o coração para sermos do Senhor, na percepção de que nós muitas vezes somos preconceituosos, não sei se racistas, mas preconceituosos, quando nós não olhamos para a camada da sociedade que precisa da nossa ajuda, que precisa que a gente leve para eles não só o pão também, não adianta fazer campanhas de cesta básica e entregar para todo mundo de 15 em 15 dias, eu tenho que lembrar que a prioridade é levar o Evangelho de Cristo. Mas eu levo o Evangelho de Cristo, levo aquilo que eles precisam também, dos alimentos e etc., de roupas e tudo mais, e eu também procuro conduzi-los ao centro da vontade do Senhor, em crescimento em todos os aspectos. Isso é missão integral, é olhar para o ser humano e querer que ele esteja melhor em todos os aspectos da sua vida, mas principalmente na relação com o seu Deus. Eu preciso pregar o Evangelho. Não adianta levar uma cesta básica na casa de quem está necessitado, se eu não falar para ele da cruz de Cristo, daquele que pode mudar vidas, daquele que abre portas e ninguém fecha, daquele que fecha e ninguém abre. Eu preciso falar do Senhor, mas eu preciso também cuidar da necessidade dele, porque Deus nos dá condição para isso. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Senhor, seja sobre nós e nos dê a graça, Deus, de como igreja, todos nós sermos diáconos, pessoas que vivem a diaconia na sua vida, a pregação do Evangelho, levar o teu Evangelho e o levar também, Deus, um cuidado àqueles que estão necessitados. Nos desperte como igreja para ser do Senhor. Pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, igreja do Senhor, não só aqui, não só agora, mas sempre. Amém, amém. Deus abençoe, querido.